Olá, muito boa noite, seja bem-vindo ao programa Resenha da Bola aqui no canal 8 da NET Campinas. Deixa eu mandar um grande abraço a todos que estão nos acompanhando já há um tempo, não só através do nosso portal, mas também no portal da própria emissora. Então, lembrando mais uma vez, basta você ter um computador, um tablet, um celular para acompanhar o nosso programa. Lógico que nós estamos dentro da NET Campinas, tá? Mas quem não tem a NET Campinas pode acompanhar através do aplicativo do canal 8 ou entrando no site www.resenhadabola.com.br ou www.canal8.tv.br. Essas são as opções para que você possa assistir não só o nosso programa, mas também todo o conteúdo da emissora do canal 8 em Campinas, para que você possa ter um conteúdo de primeira qualidade, um conteúdo voltado às expectativas de quem está assistindo, o telespectador também, um conteúdo legal, principalmente o conteúdo do esporte, que é um agregador sempre, né? A gente sempre fala que o esporte é um agregador e nós usamos isso para uma ferramenta para agregar populações. Até guerra conseguiu-se paralisar através do apelo do futebol. É que infelizmente nós estamos com o futebol brasileiro, não só o brasileiro, mas o futebol mundial está paralisado em virtude dessa pandemia do coronavírus, do Covid-19. Lógico que são situações que a gente imagina que possa se modificar. Agora no Brasil, os casos começam a aumentar um pouco, né, e está se aumentando, até se alastrando de uma maneira mais rápida do que eu imaginava. E as medidas de paralisação dos principais campeonatos estaduais e também Comebol, sul-americano, foram medidas acertadas para que se evite um contágio maior e uma proliferação maior desse vírus que está assustando, né, essa pandemia que está assustando o mundo, somente a parte europeia, né, a Itália com muita gente morta, né, e dá dó para os mais de idade que estão sofrendo, e lá ainda nessa forma de estarmos ainda, eles estão ainda no inverno, né, no finalzinho do inverno, e é onde no momento em que a proliferação desse vírus causa estragos maiores, porque não é o vírus que mata, mas sim as consequências de uma doença próxima, uma doença respiratória, né, depois da aquisição do vírus. Mas tomara que as pessoas se sensibilizem e que tomem bastante cuidado, que é uma doença que se requer um pouco mais de cuidado. Então essa semana nós tivemos também, e ontem, né, o anúncio de que a Copa América foi adiada, não teremos mais Copa América, iríamos ter Copa América agora, tanto é que o Tite e outros treinadores já estavam preparando as suas seleções, mas foi mudado agora. Ainda bem que a Copa América conseguiu, e você tem, mesmo um ano antes, você consegue fazer isso. Então Copa América confirmada para 2021, por causa dessa pandemia. Eurocopa também é adiada para 2021, não teremos mais a Euro 2020, só em 2021. A UEFA mudou também as datas das finais da Champions e também da Liga Europa. Então o mundo se voltando para que evite essa pandemia, o aumento dessa epidemia do vírus Covid-19. Tomara que essas medidas tenham sido, né, para evitar um contágio maior, né? Boa noite, Marco. Boa noite, Guina. Boa noite a todos que estão nos acompanhando aí pelo canal 8. Realmente, Guina, a situação, principalmente na Europa, está ficando meio complicada, porque principalmente por causa da temperatura, né? É uma coisa que agrava muito. Eu tive a oportunidade de morar em alguns países da Europa, e lá, se você vai num café, é um café de 10 metros quadrados, e então, é muita gente aglomerada, é gente fumando, é muito fumante, é muito idoso, né? Muitas pessoas idosas. A Itália é um lugar que está sendo mais atacada, né? No sentido de
ser mais letal, né, levando à morte, já por causa dessas pessoas de mais idade, por causa dessa temperatura mais baixa, e isso tem se criado uma situação, principalmente na Europa, muito crítica. Então eu acho que, mediante a tudo isso, as circunstâncias do momento, até, Guinness, foi-se falado que foi até um pouquinho tarde algumas situações. Aqui não, né? Lá aqui, sim, na Europa lá, sim. então, lá eu concordo com você. Mediante o que a gente está vendo lá, a gente está podendo se antecipar, né, aqui no Brasil, pelo menos aqui nos nossos campeonatos, assim, se precaver um pouquinho mais cedo, né, evitando um pouquinho essa proliferação rápida, né, e imediata que vem tornando a Europa assim um dos principais caos, né? Lugares que realmente a situação começou a ficar muito crítica. Então, assim, Guina, o próprio Jorge Jesus, né, foi constatado que há 2, 3 dias atrás que ele realmente deu positivo. Então é uma das situações que a gente começa a ficar um pouquinho mais apreensível, mas eu acho que o que a gente tem que ter é informação, né? E as pessoas se conscientizar que realmente é uma situação que tem que ter muito cuidado, né? As pessoas têm que se lavar a mão toda vez que chega em casa, toda vez que sai, que chega num lugar, e tomar cuidado, né? Ter uma proximidade. A vacina está sendo testada já nos Estados Unidos. Parece que, se eu não me engano, no Irã também. Parece que já foi desenvolvida, já está começando a ser fabricada, inclusive, Guina, né? Então, a gente espera que a gente possa, pelo menos aqui do nosso lado, né? Não que a gente não pense lá, mas as medidas lá já foram tomadas, como eu falei, um pouquinho tarde demais, mas aqui a gente pôde, pelo menos, se antecipar um pouquinho mais cedo, porque o exemplo que a gente está tendo na Europa, a gente conseguiu, de repente, antecipar, né, a parada dos campeonatos, né, a própria seleção brasileira agora com a Copa América que ia ter agora, né? Então, mudando já a data disso. Então, a gente espera que o quanto antes a gente possa... Não é para desespero também, né, Guina? A gente deixar bem claro que não é desesperador, né? Fazer com que tenha corrida aí para supermercado, farmácias. Então, assim, a gente tem um pouquinho... Lógico, sair de casa realmente, se precisar sair, né? Para poder evitar aglomerações. Mas, num todo, aqui é onde a gente vive, apesar da temperatura, né, Guina? Que a gente deixa bem claro que uma das causas a baixa temperatura, né? A baixa temperatura aqui. Graças a Deus nós estamos no momento de verão ainda, né? Passando aí já no finalzinho. Então, a gente ainda tem um tempinho para poder se conscientizar e fazer com que isso aí não se alastre mais do que já vem causando aqui no Brasil. Concordo com você. A gente vai aproveitar, é lógico que ainda repercute essa situação na Ponte Preta, que o Ponte Pretano ainda está indignado. Lógico que do outro lado, o Bugrino está contente, comemorando praticamente a classificação para a próxima fase. Porém, do lado de cima, a situação é complicada. Vou colocar também uma situação aqui que deixou um pouquinho perplexo do Tiãozinho antes do jogo, que é o presidente, dizer que o Guarani iria tremer com a Ponte Preta. São coisas que um presidente não precisa. Tudo está errado na Ponte Preta. Desde lá de cima até o último lá de baixo do escalão, está tudo errado. Ou se passa uma régua em tudo e começa do zero, ou a situação vai ser muito complicada para a Ponte Preta nos próximos anos. Marco. Olha, se a Ponte Preta estava jogando uma Série A1 do Paulista, uma Série B do Brasileiro, que são 2 séries de Copa do Brasil, entre outros campeonatos, né, que a Ponte tinha o direito por estar numa série
A1 de Paulista e numa Série B de Brasileiro, começa a se complicar, Guina. Também acho. E o nosso medo maior, porque acontece, já disputando esses 2 campeonatos, que são 2 campeonatos de ponta no Brasil, já tem uma dificuldade muito grande para se montar uma equipe, né? Imagine agora, se no caso decrete realmente o descenso para 1-2 do Paulista, né? E que já entra numa Série B contestada, né? Mas já muito. A torcida apreensiva, de repente, pensando no que vai ser a Ponte Preta dentro de uma Série B de Brasileiro, que a gente sabe que é muito mais difícil do que uma série de Paulista. Então, assim, Guina, isso aí é que me preocupa, porque a gente tem muitos exemplos aí, Guina, de times que caiu para uma A2, o próprio Guarani ficou vários anos numa Série A2, quase caindo para uma Série A3. E acha que Série A2 sobe assim da hora que quer? Não. Não é assim. Né? E são times que realmente montam equipes, né? Já estão acostumadas, né, Guina? Vamos dizer assim, com uma Série A2, e a Ponte tem muito tempo que não disputa uma Série A2. Então, é muito complicada a situação da Ponte. E o meu medo é não acontecer o que aconteceu com o Joinville, que hoje está praticamente fora de Série de Brasileiro, então. Né? Tendo dificuldade no seu estadual, mas se eu não me engano, não chegou a cair agora no Catarinense. E alguns outros times aí que quando cai de uma Série A1, principalmente de Série B de Brasileiro para uma Série C, a queda é meteórica. Brutal, né? Brutal. Então, assim, a minha preocupação é essa com a Ponte Preta, Guina. É que se já com a dificuldade de estar disputando campeonatos de ponta do Brasil, já tem dificuldade de montar elenco bom, imagine numa Série A2, de repente numa Série de Brasileiro caindo para uma Série B, Série C de Brasileiro. E aí, se cair para a Série C, não volta mais. Por aí vai. Então, assim, a minha preocupação é agora para a sequência do Brasileiro. Isso decretando realmente uma queda para uma Série A2 de Paulista. Também acho. O Marco, o que fazer agora com a Ponte Preta? Lógico que tudo vai depender desses últimos 2 jogos. Se é que vai haver também, porque eu estou ouvindo situações também que o campeonato não deva voltar mais. Porque não haverá datas para se colocarem os estaduais, para se encerrarem os estaduais. E aí não teria rebaixamento e não teria acesso também. Seriam todos paralisados, Série A1, Série A2 e Série A3, Série Bzinha também, não teríamos acesso nem descenso. Passaria o ano 2020 em branco, voltaria tudo para 2021. Essa é uma possibilidade também que eu estou vendo que possa ser levado em consideração. Será, Guina? Porque, dependendo da quantidade, nós não teremos. Não teremos datas. Não vai ter tempo hábil para isso. Teremos datas para isso. É o que vem acontecendo na Europa, né? Com a própria Liga dos Campeões. Então, assim, será? Aí eu vou falar uma coisa pra você. Aí a Ponte Preta. Vou falar uma coisa. Mirou a lua. Eu vou falar uma coisa, hein? Aí era melhor não ter investido nada, né? Se soubesse, né? Então, assim, como adivinhar é pecado, né? Então, assim, vamos deixar ver o que vai acontecer daí para frente, porque se for realmente, porque as paralisações na Europa, Guina, é de no mínimo 30 dias, cara. No mínimo, aqui também terá que ser no mínimo 30. Porque eu acho que a partir de agora, daqui a 30 dias, começam as temperaturas dando uma amenizada. E as temperaturas caindo, a tendência é aumentar o número de casos. Esse é um problema sério aqui. Então por isso que eu acho que se antecipou aí vários métodos, né, de não deixar que esse vírus aí prolifere rápido, porque se a gente tiver a transição do verão, né, para uma temperatura mais amena, Guina, aí a coisa pode se complicar. Eu concordo com você. Então, assim, como a gente já falou aqui, vamos ter consciência de cada um fazer sua parte, porque coisa que a Ponte Preta não fez no Paulista, não fez a parte dela, e de repente numa situação aí atípica, a Ponte, se de repente realmente tiver essa possibilidade, Guina, a Ponte se manter aí não por suas pernas, né, mas por situações
do momento? Olha, todos não imaginam isso, mas é uma possibilidade que pode acontecer. Uma possibilidade que salvaria a Ponte Preta de um descenso, mas que daí só colocaria um paninho quente em cima da situação que estará acontecendo. Guina, fizeram algumas colocações ontem, Liga dos Campeões, Liga da Europa. Parece que em vez de se criar jogo de ida e volta, seria um jogo só, né, para diminuir esse período, para tentar finalizar, dar fim ao campeonato. Então, assim, eu acho que vão se criar estratégias de mudança de campeonato, Guina. Eu também acho. Que possa diminuir esse período, né, de uma segunda fase de Paulista. Então pode ser uma também. Tudo bem que a próxima fase já seria um jogo só. Só semifinal e final, que seriam 2 jogos. Então, de repente diminuiria... Mas diminuiria 2 datas só. Então, no caso do Paulista já seria uma situação mais complicada, né? Não, já diminuiria só 2 datas, porque agora essa fase, por exemplo, classificando o Guarani, Red Bull em primeiro, Guarani em segundo. A decisão é lá em... Ou então se repensar do início de Brasileiro um pouquinho mais à frente não e dá, tentar... Não dá. Botar jogo data. Domingo e quarta... A não ser que não tivermos mais Copa do Brasil, Sul-Americana e Libertadores de América. Aí dá para fazer isso. Do contrário, não tem datas. Não tem data, né? Ficou muito complicado então. Então, assim, é uma coisa... Já é difícil com o tempo, né, Guina? A gente ter um planejamento de campeonato que seja adequado, principalmente aqui no Brasil. Imagine agora com essa situação, hein? Então, ter que sentar, se repensar datas, se repensar calendário. A gente já no Brasil aqui, a gente é expert em não saber fazer isso, né? Imagine agora com essa situação. Por isso que eu acho que o calendário devia ser unificado no mundo inteiro. Então, assim, o mesmo calendário para todo mundo. Agora, eu não sei por que o Brasil fica com essa frescura de querer fazer um calendário só para nós. O mundo inteiro trabalha de um jeito. Só nós queremos fazer um calendário diferente. Muito complicado isso. Nós vamos de encontro a muita coisa errada, né? Vamos à primeira parada aqui do Resenha da Bola. Logo após as mensagens comerciais estaremos de... Vamos analisar também caso a caso dos times da Série A do Campeonato Paulista, para saber quais chances que tem em classificação e descenso. Daqui a pouco voltaremos.